Eu não fui aluna da Jean. Antes que foi para a França, também o semestre, não fui, gente. Na época que tinha aquela casa Lailache. Tu estavas, mas tu fizeste a entrar, a seleção? Sim, estive aqui, mas eu não fui tua aluna. E eu te encontrei, assim, já te conhecia desde que tu chegou aqui em 83. Eu acho que no primeiro mês que tu estava aqui eu já te conheci, né? Frequentamos muito, mas na verdade eu só te conheci mais como colega aqui no departamento, né? Desde 89, quando eu entrei aqui. E assim, o que eu tenho a dizer da Jean é que a Jean, ela é assim a pessoa mais econômica do planeta. Ela foi tesoureira, eu devo muito a Jean, ela foi tesoureira da ABA. E assim, a ABA começou, não sei, com 100 mil reais e acabou a nossa gestão com 300 mil, tá? Porque a Jean, assim, graças à super forma com a qual ela lidou os recursos da nossa associação, eu sou muito grata. Eu acho que a Jean tem essa grande qualidade de lidar muito bem com recursos econômicos. E lembrando que ela me disse que a única coisa que ela não faria era projetos. A Jean foi tesoureira da ABA, qual foi a... Foi 2004 para 6. 4 para 6, quando a minha família foi presidente da ABA. Então... Mesmo quem vai falar amanhã pode falar hoje, gente. Não, a palavra está... Eu queria só falar uma coisinha, complementando um pouco o que o Maurício falou. Acho que tem uma coisa que assim me impressiona muito na Jean, é que ela é uma mulher de 25 anos aos 70 anos. Então ela olha o futuro e olha o presente assim com a mente super aberta, projetando mil coisas, né? E realmente concretizando, não só no plano acadêmico, como a gente sabe, mas também na vida pessoal, que ela também é uma pessoa super ativa, faz mil coisas, nunca para, né? Então acho que isso é muito bacana. Grande cozinheira. Grande cozinheira. É. O Alan que não vai reclamar da comida da mãe, né? Laura? Sim, tem muitas coisas para falar. Assim, eu acho que para muitas pessoas que estamos aqui, a Jean foi de fato uma pessoa importante na vida, assim, não apenas na vida acadêmica, mas de uma forma geral. Assim, tem algumas coisas sobre a impronta de como fazer antropologia. Eu acho que a gente vai falar mais amanhã, que é uma impronta que não tem a ver apenas com o conteúdo, né, com as influências teóricas, mas de como fazer antropologia. Eu acho que esse título, né, de antropologia da praxis, eu acho que é perfeito, porque de fato é uma forma de fazer antropologia que deixou uma impronta em muitos de nós, pelo menos em mim. Mas uma coisa que eu gostaria de falar são questões que já foram colocadas, né, pela Sônia, que ressaltou essa questão da afetividade, né, pelo Aldo, que falou dessa questão da identidade também. Eu lembro que pouco depois de eu chegar aqui em Florianópolis, no ano 97, muito tempo atrás, recém-aterrissada, chegamos eu e Miguel, recém-aterrissados da Espanha, totalmente perdidos. Eu lembro que o Oscar tinha falado para mim, não, vai falar com a Jean. A gente estava com aquela questão de escolher orientador. Vai falar com a Jean, ela é uma pessoa altamente recomendável. Para mim, aquelas palavras, altamente recomendável, já foi, e de fato é assim, eu até hoje, para os alunos que vêm para cá, vai falar com a Jean, uma pessoa altamente recomendável em muitos aspectos, né? E eu lembro, assim, outro aspecto, eu acho que uma coisa que me impressiona muito da Jean é como ela é capaz de reunir em torno de si pessoas, né? Assim, tanto um aspecto acadêmico, tem o NES, tem os grupos de estudo, a gente já falou aqui, mas em outro sentido, num aspecto mais afetivo, a Jean está sempre rodeada de pessoas que têm uma afetividade muito grande por ela. Eu lembro, assim, então, é uma grande cozinheira, assim, a gente já foi várias vezes na casa dela, naquelas comidas, e sempre tem alunos há muito tempo que ficam mantendo uma conexão muito forte. Eu lembro logo depois de eu chegar, que eu já era orientanda da Jean,
E eu estava falando com o Zé Ronaldo, que também era orientador dela, e ele me perguntou, então você também é uma ginete? Eu pensei, ginete? Mas é isso, assim, depois eu entendi, porque na verdade a gente tem a impressão de ser uma espécie de, fazer parte de uma espécie de tribo, assim, sabe? Fazer parte então essa questão da identidade, né? Na verdade, assim, eu acho que em torno da Jean a gente se gera um conjunto de afetividades, de influências acadêmicas, influências afetivas que são importantes. E de fato ela acabou sendo o elo para eu conhecer outras pessoas que também são super importantes na minha vida e que são super queridas para mim, né? A Nádia, a Luciana, o Flávio, a Luciana Harman, enfim, tem muitas pessoas que são importantes e que a Jean foi esse elo que acabou nos unindo, tanto para trabalhar quanto para estabelecer outro tipo de relações, enfim. Então, tem muitos aspectos que são importantes em como a Jean influenciou. Assim. Eu lembro assim, quando eu fiz o concurso agora não, já há alguns anos atrás, né, lá no Paraná, uma das perguntas que a banca me fez é como você se vê como professora, qual o seu modelo? E assim, daquelas perguntas que você não espera, né? Eu falei, não, eu gostaria muito de ser como a Jean. E de fato, assim, é um modelo em muitos aspectos, né? Em como orienta, em como dá aula, em como se relaciona com os colegas, como se relaciona com os alunos, enfim. Então, de fato, ela é um referente em muitos aspectos. Legal, obrigada. Eu me lembro que a gente deu algumas vezes juntas a introdução à antropologia para o primeiro semestre das ciências sociais, que é uma turma enorme. Normalmente tem os 45 que entram no vestibular e vários repetentes, então já chegou a ter 65 alunos e a gente fazia dobradinha. E a gente tinha uma das unidades era evolução, a gente dava evolução, lembra, Jean? E a Jean era ótima, assim, é ótima, né, para as turmas iniciais também, e eu me lembro da Jean imitando o Homo erectus. Porque a gente estava falando, bom, Homo habilis, Homo erectus, e a Jean, não, mas o Homo erectus era assim. E aí ela se caminhava na frente daqueles 65 alunos, imitando o Homo erectus. Ótimo. Foi um dedo grande do pé, que é um resultado de que o Homo erectus desenvolveu. Como o dedo grande a possibilidade de apoiar e dar impulso. Isso é interessante que você colocou também. As primeiras vezes que eu dei aula na UFSC foi um convite do Silvio e da Jean. Eu dava aula de antropologia jurídica, lembra, Roberto? Depois você subiu e tal, e dava aula para medicina, uma turma de 80, e dividia. Tinha essa coisa da evolução, então é muito interessante lembrar também desse aspecto da Jean, de agregar, né, uma agregadora, e de ela nos mostrar o caminho, nos incentivar na direção da docência, né? Então é interessante lembrar disso também, né? Algumas vezes a gente deu aula para a graduação e na pós-graduação também, algumas dobradinhas, né? O Silvio também muito generoso. Não, eu. Mas... Não, vai. Não, na verdade, amanhã é que é um dia que está prevista a participação, mas pontuando hoje, assim, de uma forma mais livre, é claro que amanhã eu vou desenvolver uma ideia da influência da Jean e do trabalho da Jean na minha trajetória antropológica, mas não só na minha trajetória junto às políticas públicas, junto às intervenções, junto a uma série de outras atividades que não necessariamente estão postas dentro da formação no sentido estrito, né, acadêmica. Mas hoje eu gostaria apenas de pontuar assim, que Jean Langdon entrou na minha história muito cedo, quando eu queria estudar xamanismo. Né? Eu já cheguei na antropologia pelas vias do Carlos Castanheda. Então já cheguei naquela coisa de ler Carlos Castanheda e gostar das plantas de poder e dessa coisa de xamanismo. E no Rio Grande do Sul, no fim, quem acabava sendo o norte para que a gente pudesse aprofundar esse estudo era Jean Langdon aqui na UFSC, né? Então,
porque, enfim, era a possibilidade que a gente tinha de desenvolver. Então eu lembro numa aba, uma RBA, que foi no Uruguai, na RAM. Não era RBA, Era RAM. Qual que foi em 90? Em 97. Em 97, que estávamos sentados num bar, eu, Jean e Flávio Vick, e eu perguntava para ela, ainda na graduação, se, Jean, o que eu estudo? Saúde indígena ou Santo Daime? Né, como daimista, que na época eu era. Ela me disse, não, Luciane, você é muito imersa no ritual, estude saúde indígena. Muito nativa, você não vai conseguir relativizar o ritual e a religião a qual você faz parte, então se encaminhe pela saúde indígena. E desde ali, então, a saúde indígena passou a minha trajetória, e desde ali o diálogo com a Jean foi sempre orientando os caminhos, antes de eu ser formalmente sua orientadora, né? Então, e mesmo nas minhas escolhas, que muitas vezes Jean não concordou e não apoiou, me questionou, ela sempre se manteve leal e junto comigo. Então, sempre eu estando com ela, e para onde eu fui, eu levei junto, Jean foi comigo. Então, hoje eu trago esse jacaré, porque na verdade eu vim atrás de uma orientadora, mas também vim atrás de uma xamã. Eu acho que ele representa assim os inúmeros espíritos aliados que te acompanham e te inspiram na multiplicação dessas ideias, na multiplicação de uma forma, mais do que de uma abordagem antropológica, mas na constituição de uma subjetividade do sujeito antropológico, da identidade do sujeito antropológico, que você permite, dando abertura para que a gente possa ser quem a gente é. Então, isso é, para mim, um grande legado e a grande honra de fazer parte da tua história. O jacaré tem algo a dizer? Lindo esse jacaré. Tenho aqui uma mensagem da Marina Cardoso para Jean e eu vou ler para você. Homenagem a Jean Langdon. Uma breve nota. Não fui eu a encontrar a Jean. Foi ela que me encontrou quando, em um congresso na UFSCar, no final dos anos 90 do século passado, soube sobre mim, que havia então retornado do meu doutorado na Universidade de Londres por Aracy Lopes, que se havia mudado para São Carlos. Não pudemos nos encontrar durante o congresso, mas eis que recebo por e-mail um convite de Jean para ir à UFSC fazer uma palestra sobre psiquiatria e antropologia e podermos finalmente nos conhecer. Já são agora mais de 15 anos que mantemos um profícuo intercâmbio acadêmico que ao acaso também nos pôs em contato. A questão da saúde indígena quando passei a trabalhar como escalapalo do Alto Xingu. Esta pequena nota diz para mim o que eu passei a saber sobre a Jean e acredito que muitos outros que puderam também se encontrar com ela. Sua imensa generosidade ao procurar acolher os que chegavam. É isso que eu sei sobre a Jean e, para mim, para além das suas numerosas contribuições à antropologia em diversas áreas, como mostra o cartaz da programação em sua homenagem, isso é ainda maior e mais importante. E Jean, do not pretend to be retired. Sinto não poder ir à confraternização, mas fica aqui o meu abraço pleno de afeição e reconhecimento. Marina, depois fez pós-doutorado aqui, né, em 2004, 2005, acho que foi. Professora da Universidade Federal de São Carlos. Para mim traduz bem a escolha da imagem. A Jean, assim, realmente uma pessoa que está na escuta, ouvido aberto, assim, né, para troca, isso sempre me chamou a atenção, assim. Minha experiência é menor, né, mas talvez inversamente proporcional a essa intensidade de ouvir, de querer dialogar e do que dizer e fazer, de fazer com paixão, assim. Isso é algo que, assim, em termos de modelo, assim, eu acho que é algo que, assim, me chama a atenção e queria agradecer. Ótimo, já tá. A escolha da foto. A escolha da foto foi do Alan. Só uma lembrança do Evelyn, porque
poucos lembram do Evelyn, mas o Alan sempre era artista, mas ele fez uma pintura de um cavalheiro enfrentando o dragão. E o Evelyn roubou essa foto, essa pintura e até botou a moldura, estava na casa dele. O Alan deu para ele, eu sempre adorava aquela pintura. O filho da Evelyn é um antropólogo, ele não é? Formou em Chicago. Ah, é? Não sabia. Não sei muito. É. O Flávio eu conheci ele. Agora vai ser minha vez. Realmente a minha relação com você no começo teve uma coisa que para mim foi sempre bem assim, enigmática, sabe? De um lado você me acolheu de um jeito que eu nunca terei como não agradecer. Mas ao mesmo tempo você me desafiava o tempo todo. Era uma coisa muito bipolar. Eu sempre me senti muito desafiada. Você ficava brava comigo, gritava comigo, reclamava de coisas porque eu não fazia melhor ou sei lá. E aí, essa relação entre tanto acolhimento e tanto desafio tem sido para mim fundamental. Eu agradeço porque a pessoa, a estudante, a antropóloga que eu sou, vou me tornar a ser, tem muito a ver com seu exemplo, como mulher, como mãe, como antropóloga. E, então, desculpem a emoção, mas realmente tem sido fundamental para mim você, nesses anos todos dessa aventura que tem sido essa pós-graduação fora do país, sozinha, com minha filha, com minha família, tentando fazer um caminho nesse espaço que nos encontramos, que foi da antropologia e a saúde indígena e demais. É isso. Obrigada. Eu acho que eu comparto assim, as palavras da Carolina, porque é um pouco assim, né? Não sei como um reto. É um reto, um desafio permanente. Assim, trabalhar com a gente, porque é uma coisa muito pessoal, assim, como mulher, como mãe, como antropóloga, como estudante. Porque a gente sempre... Ela é muito horizontal, assim, com os estudantes dela, mesmo com a experiência, assim, que tu tem, com o trabalho, com a importância do teu trabalho. Tu, assim, a gente sempre tem uma relação com a gente que demanda muito da gente, assim. Então a gente está sempre meio que... É um desafio permanente para a gente e ao mesmo tempo uma inspiração, assim, de tua vida, de teu trabalho, de tua obra, que... E assim, eu estou no caminho ainda, para mim ainda isso é muito vivo, né? Mas assim, eu tenho sempre a voz da Ginda aqui no campo, o que estaria pensando aqui? Legal. Acho que falando o que o Aldo disse, assim, né? A gente, quando decide vir fazer pós-graduação aqui na UFSC, no meu caso, interesse em pesquisa de etnologia, né? Eu me lembro da primeira vez quando saiu a lista da disciplina de quem ia ministrar, assim, né? Então eu ia ter aula com o Rafael, com a Jean e com a Ilka, assim, né? Falei, nossa, aquilo gerou uma ansiedade, assim, né? Porque você, como disse o Aldo, né? Assim, você vem fazer antropologia muito interessado em dialogar com algumas pessoas que estão aqui, né? Etnólogos e etnólogas, muito interessantes, mas é impossível não reconhecer a contribuição, né? Para esse campo dos estudos no Brasil da etnologia que a Jean tem, né, assim como o Rafael e os demais, mas eu me lembro que eu não conhecia as coisas da Jean, sabia da existência da professora Jean Langdon, mas não era uma coisa que eu tinha muita dimensão, assim. Mas aí eu comecei a ver que todas as dissertações que eu lia, ou teses, eram de amigos e amigas que foram orientantes da Jean, da Nádia, da Bel, né, do Diogo, assim, que são amigos e amigas que pesquisam também os Guarani e que me ajudaram muito a pensar o que eu hoje pretendo fazer, né, com o meu trabalho. E quando vim para cá, assim, né, muito ensimesmado numa teoria etnológica, né, muito sobre os efeitos de um tipo de antropologia, né, que ainda está bem mais... fazer aula com a Jean, assim, foi uma experiência, ter sido aluno dela agora nesse começo, na minha formação,
eu acho que é fundamental porque ele restitui a gente ao lugar disso que todo mundo tem apontado, assim, né? É uma antropologia da praxis, que não é só uma antropologia que se expressa em termos de uma disputa acadêmica ou de uma vaidade em termos de expressão de currículos lattes, porque, né, como disse o Oscar e a Sônia, só o currículo da DIN prova isso. Mas em fazer uma antropologia que ela é, né, nos termos da DIN, dialógica o tempo todo, né, onde a presença do Sion no texto, né, não está só no texto, está no modo como a DIN pensa a antropologia dela, né? E isso está num conjunto de coisas que estimulam a gente a pensar a antropologia de uma maneira não engajada no bom sentido da palavra, né, assim, né? Não uma coisa menor ou panfletária, mas uma antropologia que restitua o lugar desses interlocutores no modo como você faz, né? Esse é um discurso tão em moda ultimamente, mas quando você olha os trabalhos da DIN, mesmo os mais antigos, né, os trabalhos sobre performance, dialogia, isso é tão evidente, né, que acho que ser aluno da DIN e poder trocar conversa com a DIN no corredor, ela, né, agora há pouco que você olha, DIN, tem uma coisa que eu estou tentando apresentar, assim, assim, assado, ela é uma generosidade em abrir, né, relações, colocar pessoas em diálogo. Eu acho que a minha geração, que tem tanto a possibilidade de conviver com gente produzindo muito nesse momento, mas que tem também o privilégio de ter tido aula e ter uma relação não só de docência, mas de comprometimento, uma orientação no sentido bom da palavra com a DIN, eu acho que é uma marca que fica numa antropologia que eu acho que a gente pode estender ao conjunto das pessoas que passaram e que passam e que têm intenção de vir para esse programa aqui, né? Acho que é uma forma que esse programa tem de fazer diferente em relação aos demais. Acho que é uma qualidade, uma característica, né, da DIN que acho que está impressa no programa, que a gente que passa por aqui tende a levar para os lugares que vai também, assim. Então acho que sou muito grato, DIN, toda essa troca que você proporciona. Legal falar isso de etimologia, porque o xamanismo do Brasil de quando que é? De 80? 96. 96. Está esgotado, né? Mas os trabalhos da DIN sobre o tema, né, do xamanismo como cosmologia são bem anteriores, né? E são trabalhos que antecedem muito o perspectivismo ameríndio, né? Então, são trabalhos que ela já está enunciando o xamanismo como cosmologia e já está enunciando uma série de pontos, de questões que posteriormente marcaram um pouco o que veio a se caracterizar como perspectivismo ameríndio, mas já está nos trabalhos da DIN dos anos 80 e talvez de antes até, né? Então é interessante pensar como uma antropologia avançada na periferia também acaba ocupando lugares de outra maneira, né? Não em disputas de campos X, Y, Z, mas a forma como essa marca vai ficando, me parece que pode ser muito mais invisível, subterrânea, enfim, mas eventualmente muito mais duradoura, né? No sentido de que não entra em disputas em relação a grandes teorias, enfim, mas é uma teoria que já está presente na prática etnográfica, pelo menos a partir dos anos 80, me parece, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante. Uma situação com a DIN em sala de aula, assim, que acho que demonstra tudo isso. Assim, a gente estava numa aula no ano passado, aí a gente falou assim, a gente não vai poder fazer aula semana que vem porque eu tenho que ir para São Paulo dar uma palestra lá que me convidaram na USP para dar. Eu falei, legal, né? Aí depois de um dia a gente viu o cartaz, assim, né, que era a conferência Curte no Moinho da Ju, né, organizado pelo Sexta, né, a DIN, né, tipo, eu vou dar uma palestrinha ali na USP e já volto, né. Acho que isso também marca muito da forma como a DIN trata essas coisas de establishment, assim, acho que é uma coisa para além da docência, mas que forma pesquisadores. Claro, e eu sou orientando dele atualmente, então é delicado falar, é mais difícil falar para quando ainda não se tem uma relação que já se pode olhar à distância, não? Então é delicado falar e eu me inscrevi para falar amanhã na mesa de xamanismo. Mas eu estava pensando no que está falando agora e claro, ela parece que coloca a teoria no lugar que lhe corresponde. Às vezes eu tinha a sensação que eu ficava querendo mais controvérsia teórica ou querer desenvolver às vezes uma escritura mais complexa sobre o prazer do som, e ela era sempre muito clara para dizer, não, por ali não vai, volte a olhar a prática, volte a olhar para os dados, não? Para o concreto.
Então, nesse sentido, assim como ela, alguém falou aqui que é capaz de pôr a burocracia entre parênteses. Ela também é capaz de pôr a teoria entre parênteses quando é necessário para fazer avançar a relação com o sujeito pesquisado. Isso é um aprendizado, não? Então, que eu agradeço também. E também acho que ela é muito direta, muito transparente, honesta. E tudo isso, mas também tem um lado que é meio oculto, que tem a ver com essa ambiguidade que falou aqui nossa colega, ou com o que falou ante Oscar, de que é uma pessoa, uma personalidade, não? Então tem dias que está de boa e outros dias que não está de boa, e isso se nota, e isso... Eu me considero um mestre em zen. Quando o aluno precisa de um baque, eu dou. Então, essa modulação A gente sobrevive. Mas normalmente quem leva pediu, né? Não é uma coisa assim que venha gratuitamente. O mestre parece. Eu acho que o ponto é esse aí. As pessoas não vão vir dizendo, a Jean é um doce da pessoa. Bom, e mesmo assim, vou lembrar, né, que até uma certa data, não lembro muito bem, ela é a professora que mais orientou antropologia no Brasil, e eu lembro que Lux Vidal também, se não me engano, né? Era Jean Gilberto Velho e Lux Vidal, né? Então, não é uma má orientadora, hein? Não é ruim, não. A professora Marisol chegou agora. Marisol. Que alegria, né? Estar com a nossa amiga aqui, né, sendo homenageada. Eu fico pensando, que legal, né? A pessoa vital, criativa, continua apaixonada, né, fazendo seus trabalhos, e essa homenagem assim agora, que moral, né, Jean? Gostei da foto, né, a cara da Jean, né, algo entre reverente e brincalhão, né, que eu acho que com toda a seriedade que ela impõe, né, eu fui orientada dela, agora estou na sociologia, ela sempre me cobra, né, sou traidora, foi para a sociologia. Mas a gente nunca abandona, né, a casa original, acho que... E a Jean me acompanha, né, desde a minha formação, desde o mestrado. Eu fui fazer o doutorado na sociologia, no FRJ, mas a presença da Jean está na minha tese também, né, foi fundamental para dar a chave, né, da tese. E ela é uma grande amiga, né, eu acho que isso sobretudo. Eu acho que depois de todos esses anos, não sabia que ela era uma pessoa que tinha orientado mais do que a Lux Vidal, tanto quanto, achei fantástico saber. E eu acho que ela é uma inspiração para todos nós, eu acho fantástico quanta gente que me deram poder mobilizar essa celebração, né? Então, fico contente, né? Brindo. Mandei uma foto da Jean recentemente numa festa que estava super bonita, né? Ah, tá ali a foto. A gente fez um varal aqui de mensagens. Né? Super linda, contente. E é isso, eu acho que é uma celebração e achei muito legal a iniciativa que vocês tiveram. E a Jean merece, né? Merece essa homenagem. Isso aí. Obrigada, Marcelo. Eu vou falar da Jean, né? Tem que ter cuidado, né, Pedro? Porque a gente ainda está sob a tutela. Não, é engraçado porque vocês... Eu sou trabalho, mas não sou assim, totalmente envolvido aqui no negócio. Eu conheço a Jean de outras coisas. Eu vim com a Jean pra cá, entendeu? Tipo assim, 30 anos do Xingu. Aí eu falei, talvez eu vá fazer antropologia algum dia. Eu trabalhava no Acre, já tinha um filho aqui. Histórias aqui, doido para vir para cá, e me apresentou a Jean, né, que era professora aqui. Eu falei, nossa, juntou tudo num pacotinho só, e eu vim fazer aqui. E, por um lado, eu vi a Jean por um movimento mais de ONG, de influência política, em termos de decisões políticas, quando ela participava do CIS em Brasília, quando ela participava dos movimentos políticos que ela tinha
que era muito interessante, porque às vezes nessas coisas políticas todo mundo viaja muito, e ela sempre com a praxis americana ali, botando, peraí, vamos devagar. E foi uma das pessoas que influenciou, mais lúcidas que eu vi, com 15, 20 anos que eu participei desses movimentos de homem. E ela era muito lúcida, ainda é, né? Muito lúcida, muito isso. A minha relação com a Jean acho que é meio platônica, de vez em quando a gente se encontra, depois separa, mas sempre anda meio junto. E que ela tem um gêniozinho arretado de vez em quando. Fala de experiência própria. Mas tem uma lucidez muito grande, isso é muito legal. Acho que a Jean ela tem uma lucidez, ela porque se tu viaja muito, você sai fora, né? A Jean não, a Jean te traz, fala, não, fica aqui, vamos fazer isso. Você pode viajar, mas desde que você saiba subir o caminho direitinho, passinho por passinho. E eu só tenho que agradecer, né, Jean? Fui te orientando no mestrado, estou sendo duplamente garantido aqui, reconfortado de ser te orientando no doutorado. Então, coração mesmo, fora as outras coisas fora da antropologia. Vim aqui para te dar um abraço de coração e falar que a universidade teve muito lucro contigo aqui, com certeza. Não só a universidade, porque tu é referência aí para todo lugar que você vai, tu fala que é orientador daqui, para todo mundo. Legal. Legal. Agora é a vez do Alan, o que ela falava pra gente? Conta pra gente.